Eu queria contar para vocês que sobre a Lucy. Alguns meses atrás, a Lucy, que tem 5 anos, me disse: "Isso não é justo". Ela tinha lágrimas nos olhos, o rosto dela estava assim, contrito, né? E enquanto isso, ela me explicava que a irmã dela, a promotora de injustiça nesse caso, a Elise, de 3 anos, tinha pegado o brinquedo que ela queria usar para a brincadeira que ela tinha planejado. As crianças aprendem de 3 formas: por instrução, por modelo e por consequência. E se a gente pensar um pouquinho mais, a gente vai perceber que a gente ainda, na vida adulta, continua aprendendo da mesma forma: instrução, modelo e através das consequências, né? Instrução através das conversas, aula, ensino, mas a percentagem de aprendizado através da instrução é bem pequena quando comparado ao que aprendemos através de modelos, de exemplo. O modelo, repetição, eu acho que foi isso que aconteceu no caso da Lucy e da Elise. Quando os conflitos entre as duas começaram, eu tive que ter algumas conversas com a Lucy, sim, sobre justiça, sobre o fato de ela ser mais velha, ser mais forte, conseguir articular-se melhor com as palavras. Afinal de contas, ela é mais velha do que a irmã e, por consequência, ela tem mais poder na relação entre as duas. Eu instruí, com certeza, porque é isso que mães e pais e responsáveis fazem, a gente instrui as nossas crianças. Ainda assim, eu tenho certeza que ela aprendeu muito mais com aquilo que eu fiz, todas as vezes em que um conflito se instaurou, do que aquilo que eu falei. Eu devo ter dito para ela várias vezes que era justo que a irmã, a Elis, decidisse se ela queria ou não ser o cachorro da brincadeira e ser puxada para lá e para cá. Ou, né, ter decisão sobre o que aconteceria com o seu corpo, mesmo que a Lucy quisesse muito que a brincadeira acontecesse. Que seria justo ela participar ou não das brincadeiras e ter uma fala sobre isso. Essa semana, a Elis saiu com essa: "Não é justo que tal e tal coisa aconteça". Lucy e Elis estão aprendendo com o que têm ouvido e com o que têm visto. E parece que mais cedo do que eu imaginei, eu vou ter 2 companheiras, 2 parceiras na luta pela justiça. A terceira forma de aprendizagem, como eu disse, é através das consequências. E ela é, sim, muito eficaz. Nós conhecemos bem ela, não é? Nós sabemos que quando a gente faz alguma coisa que dá certo, a gente aprende que há recompensa naquilo, né? E quando não dá certo também, a gente aprende, porque quando a gente faz alguma coisa que não dá certo, ou machuca alguém, por exemplo, ou quando a gente confia em alguém que nos machuca, que quebra a nossa confiança, a gente aprende com a dor, a gente aprende com o arrependimento, e esses erros, eles vão, e as suas consequências vão cravando fundo na gente, deixando um aprendizado que a gente não esquece mais. A nossa heroína de hoje, ela estava diante de uma situação de injustiça e precisava pensar num caminho alternativo e ousado. Ela precisava de bastante coragem. O relato sobre quem ela é, nós encontramos em Gênesis 38. Enquanto você vai abrindo aí, Gênesis 38 é importante, viu? Que você abra para ir acompanhando o texto. Eu lembro que nós então estamos falando sobre a genealogia de Jesus. Eu acho que todo mundo aqui estava no culto da semana passada, quando falamos sobre isso, né? Senão, se alguém quiser depois ainda perguntar, se tiver alguma dúvida, a gente pode depois conversar sobre isso também. Todo mundo abriu? Tá aberto aí Gênesis 38? Certinho. Se vocês folhearem um pouco antes e um pouco depois, vocês vão ver que Gênesis 38 interrompe a novela de José. Tá vendo? É como se
acontecesse enquanto José está sendo levado como escravo para o Egito. O fato de que esse texto está aqui, interrompendo um texto, um relato maior, uma história maior, já indica que esse texto é importante, né? Que a gente deve olhar para ele com atenção. De quem é que fala esse texto, então? De Judá, né, um dos filhos de Jacó. Ele se afasta. E porque o texto é muito grande, gente, eu vou fazer um resumão, tá? Mas marca aí, grava aí para ler ele depois inteiro em casa. Então, Judá, o filho de Jacó, ele se afasta da casa do seu pai, casa-se com Sua, uma cananeia, e tem 3 filhos: Er, Onã e Selá. Pois bem, que era o filho mais velho, que tinha o direito ao nome do pai, que tinha direito à herança, à bênção, né? Tudo mais. Er é dado em casamento por Judá para Tamar. Então, eles e Judá casam-se. E diz o texto bíblico, que é mau e é morto por Deus sem ter deixado filhos para Tamar. E aí o povo de Israel tem uma lei chamada Lei do Levirato, que todas as vezes que o filho mais velho morre, sem deixar herdeiros, para que deem continuidade ao seu nome, e sem deixar herdeiros para filhos homens, para que a mulher tenha assegurado também a sua sobrevivência, que acontecia somente quando a mulher viúva tinha filhos homens, o irmão deveria casar-se com ela, e o cunhado, no caso, o cunhado é levir, em hebraico, o irmão, o cunhado, deveria casar-se com ela e assim dar continuidade à descendência do filho mais velho. Então, o primeiro filho que nascesse dessa relação, né, do cunhado e da viúva, levaria adiante o nome do primeiro marido da mulher, né, e garantiria a ela, então, o direito à dignidade e sobrevivência. Essa lei do levirato era uma segurança, então, para uma garantia para a continuidade da genealogia, mas também uma garantia de segurança para a mulher. Tamar, então, casa-se com o cunhado, Onã, e Onã se nega a entrar na onda de dar descendência para o irmão e nega filhos para Tamar. E aí Deus não gosta disso, diz o texto, que acaba com a vida dele. E de novo, Tamar está viúva e sem filhos. Lembram? Judá teve 3 filhos, né? Er, Onã e Selá. E aí vamos ver lá no versículo 11 o que diz? O que Judá pensa, então? Se alguém está com a Bíblia aberta aí, pode ler para a gente? O versículo 11. Eu leio, então. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa de seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Judá tinha a intenção de não cumprir a lei, que era sua obrigação para com Tamar. O texto diz que ele tinha medo, como se a culpa da morte dos filhos fosse dela, fosse de Tamar. A gente não tem uma tendência de dar culpa para as outras pessoas com aquilo que acontece com a gente? Vamos imaginar uma discussão, né? Você está discutindo com alguém e diz alguma coisa ou faz alguma coisa para alguém, e aí na hora de percebe que o que fez foi errado, aí na hora diz assim: ah, mas você também fez aquilo. Como se a responsabilidade não fosse totalmente sua, e quando eu digo sua, eu digo minha também, tá? Ou a gente partilha a responsabilidade, ou atribui a outra pessoa uma culpa que, na verdade, é nossa. Ou em casos se a gente for pensar em casos mais profundos, por exemplo, em casos de violência contra a mulher, em casos mais graves, né? A mulher sofre violência e a gente não é tão incomum assim a gente ouvir:
Ah, ela estava vestida de forma muito provocante, olha a roupa que ela estava usando. Ou ela bebeu demais, ou então ela é muito mandona, mereceu ouvir ou mereceu que acontecesse com ela, ou pediu, né? O texto bíblico diz claramente que Er e Onã morreram porque eles foram maus. Tamar, nesse caso, foi uma vítima e sofre injustiça quando tem o seu direito negado pelo sogro. Passou um tempo, diz o texto bíblico, Judá ficou viúvo. Selá já deveria estar madurinho e prontinho para casar. Ainda assim, Judá não chama Tamar. Ele não tinha intenção, a gente já sabe, né? E aí, Tamar ouve que o seu sogro vai tosquear ovelhas numa outra cidade, né? E ela elabora um plano, né? A trama que até aqui já era interessante, toma caminhos impressionantes, parecendo uma novela da Globo. Tamar se prepara, tira sua roupa de viúva, usa outra roupa e cobre o seu rosto com véu. E a partir ali do versículo 12, tá? Ela veste, põe um véu no rosto, se coloca no caminho pelo qual ela sabia que Judá ia passar. Judá vê ela ali, reconhece nela uma prostituta e convida ela para dormir com ele. Gente, Tamar precisou ser muito corajosa e astuta. Se o sogro reconhece ela ali, com certeza ela estava morta. Imaginem, encontrar a nora ali no que ele pensava, né, que ela estava se prostituindo. E algo similar também aconteceu no evangelho que nós ouvimos, né? Aquela mulher, ela era impura, ela não deveria estar ali no meio da multidão. Se alguém a descobrisse que aquela mulher impura estava ali, né? Antes de ela tocar no Cristo e ser curada, ela também poderia sofrer grandes consequências por seu ato de ousadia e de fé. Tamar, então, está no caminho e para quem está acompanhando, entre os versículos 16 e 18, ela negocia o preço. Judá não tinha como pagar ela e combina que ele vai mandar um cabrito depois. E ela, de forma muito inteligente, diz: Ah, então, por garantia, me deixe o seu cajado, né, o seu bastão. O cajado era um símbolo de que ele era o líder da tribo. Então, tem um poder de. Esse cajado simboliza o poder que ele exercia sobre todo um grupo de pessoas. E ela também pede o seu anel, o seu sinete, que identificava os seus produtos. Então, era um significado de poder econômico. Com aquele sinete, ele marcava o que era seu e as pessoas sabiam, né? Tamar recebe esses produtos esses símbolos como garantia. E depois de consumado o fato, o texto diz que ela volta para casa, veste suas roupas de viúvas de novo, e quando Judá manda alguém atrás para entregar o cabrito e reaver o cajado e sinete, ela já não está mais lá. E o texto diz lá no versículo 19 que ele não insiste por vergonha, para não passar, porque ele, né, senão as pessoas iam saber que ele estava indo atrás de uma prostituta e isso causava vergonha para ele. 3 meses depois, diz o texto bíblico, que ele ficou sabendo, olha, tua nora se prostituiu e está grávida. Ele não tem dúvida nenhuma. Diz, vai lá, busquem ela e a queimem. Queimem essa mulher viva, a nora dele. Né? E aí, gente, sério, que eu fico pensando nesse texto, sabe aquele penúltimo e último capítulo de novela da Globo? Eu sei que você sabe. Né? Tem aquele grande momento, a revelação. É mais ou menos isso que acontece aqui. Tamar é levada para fora de casa e diz assim: Olha, o pai da criança que eu estou esperando é dono disso aqui. E apresenta o cajado e o sinete, né? O anel. Esses elementos são levados para Judá, e aí a gente lê a resposta de Judá lá no versículo 26. Judá reconheceu as coisas e disse, gente, imaginem a cara dele, né? A cara dele dizendo isso. Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o seu filho, sei lá, mas não cumpri a promessa e nunca mais teve relações com ela. Judá teve que reconhecer a injustiça que ele tinha cometido com a Tamar e que ela
teve que buscar, então, justiça através dos seus próprios atos. O texto continua e conclui dizendo que Tamar, então, teve filhos gêmeos. E assim encerra. Então, e aqui também encerra o meu resumão do texto, tá, gente? Eu espero que eu tenha deixado um gostinho de quero mais, que vocês vão lá depois ler o texto todo, que tem elementos bem interessantes também, que a gente pode conversar depois num outro momento. Gente querida, Tamar foi inteligente, corajosa e ousada. Para garantir o seu direito e a descendência do seu marido, ela arriscou a própria vida. De vítima, Tamar se torna a escritora da sua própria história, e Deus se agrada disso. Seu nome e a sua história ficaram lembrados para sempre através da genealogia de Cristo, do nosso Salvador. E eu proponho que nós temos a possibilidade de aprender 3 coisas com a história de Tamar. A primeira, a sua história e todas as demais histórias precisam ser muitas vezes lidas nas entrelinhas, naquelas palavras que talvez não estão escritas ou não são ditas. Tamar passa de ameaça à genealogia de Judá para sua salvação, de um momento para o outro. Ela garante que a linhagem do rei Davi seja assegurada e, como consequência, a própria linhagem do Cristo. Tamar faz isso com ousadia e com coragem. O seu nome merece ser lembrado e a sua história contada para que não nos esqueçamos. Todas as pessoas são dignas de justiça. Todas as vidas importam. Todas as vidas devem ter o direito de serem vividas com dignidade. Mas todas as histórias importam, inclusive a tua e a minha. E o que isso diz para nós hoje aqui? O que isso diz para você? Quantas vezes você já não se achou insignificante? Talvez indigno, indigna, ou de pouco valor? A história entre linhas de Tamar lembra que cada uma e cada um de nós tem o direito de tomar as decisões que podem mudar a sua história, sim, e podemos ter coragem e ousadia para isso, quem sabe? Nossa história não repercute, inclusive, na história de toda a humanidade, sem pretensão nenhuma. Você é importante, a sua história é importante. Confie nos planos de Deus para você. Siga com confiança, lendo as entrelinhas da tua vida e construindo novas possibilidades para a sua vida e para a sua história. Porque a tua vida, a tua história tem valor. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você sobre esse texto e sobre essa história de Tamar é um convite para que nós não sejamos como Judá. Ele não fez o seu papel na sua obrigação, né? De cumprir ele não cumpriu a sua obrigação com Tamar, não exerceu junto a ela, não deu oportunidade para que ela pudesse exercer o seu dever e o seu direito. Ele deixou Tamar propositalmente numa situação de vulnerabilidade. Judá usou de 2 pesos e 2 medidas quando ouviu que Tamar estava grávida. Não tinha sido ele que tinha se deitado com uma prostituta? Mas o texto bíblico explica o que aconteceu com eles muito mais do que prostituição, que já era algo gravíssimo para o povo de Israel, mas ela estava ali, diz o texto, como numa posição de prostituta sagrada. A palavra usada no hebraico é kedashá, que quer dizer prostituta no ritual cultico. Então, quando havia para outros povos, né, havia rituais de fertilidade que aconteciam, né, através da prostituição, em que naquele momento, aquele momento era um ritual de culto, né? Então era um ritual praticado de uma forma de cultuar a deusa da fertilidade. Então Judá estava pecando 2 vezes nesse texto, mas nada disso para ele importa, né? Ele
usa de um peso e de uma medida diferente quando ele vai tratar com a sua nora. Outra coisa, eu tento ensinar a Lucy, minha Lucy, que ela deve agir com equilíbrio com a irmã que não tem o mesmo poder que ela na relação. Quem é mais frágil, com quem é mais frágil, nós devemos sim ser ainda mais atentas e atentos na prática da justiça, quando nós estamos em situação de privilégio diante da outra pessoa. A história entre linhas de Tamar nos atenta para que quando nós estivermos em situação de exercício de poder, que nós hajamos com justiça. A justiça deve ser parâmetro em todas as nossas relações. Quando a justiça não é observada, gente querida, há caos, dor. Eu acredito que é por isso que Tamar está assim presente na linhagem de Cristo, para que nós não nos esqueçamos, para que nós nos inspiremos, para que fique bem claro que o desejo de Deus é de justiça. E terceiro, por fim, a terceira lição que eu gostaria de destacar desse texto é que também nós podemos ter a coragem e a ousadia de Tamar para buscar o cumprimento da justiça. Também nós podemos pensar que jamais teríamos coragem ou a criatividade para isso. Eu gosto de ler essa história imaginando o que aconteceu na vida de Tamar antes dela sair de casa, cobrindo seu rosto com o véu. Quem será que a ajudou? Provavelmente ela não agiu sozinha, provavelmente ela não teve essa ideia sozinha. Eu imagino ela cercada de mulheres da sua família, lá na cozinha da sua tribo, do seu clã, e essas mulheres confabulando juntas, articulando formas de ajudar Tamar a sair dessa situação em que ela se encontrava. Nós não estamos sós na tarefa de construção de um mundo mais justo para todas as pessoas. Também nós não estamos sós e podemos ser o esteio para quem precisa e quando precisa, especialmente nos momentos de maior fragilidade. Podemos ouvir e sem fazer julgamentos e ajudar a apontar caminhos de sabedoria e ousadia. Gente querida, quem é digno da justiça de Deus? Com certeza não era a mulher impura que se aproxima e toca em Jesus, sabendo da sua impureza. Com certeza, e que foi curada por sua fé de Jesus e reconhecida por Jesus por sua fé. Certamente digna não foi Tamar ou Judá. Certamente não sou eu e nem você. Quem é digna, quem é digno da justiça de Deus? Ninguém. Ainda assim, ele nos acolhe, nos cura, nos restabelece a dignidade por sua graça e por sua misericórdia. Justificadas e agraciados por Deus, ele nos envia para que nós pratiquemos justiça nesse mundo tão cheio de pecado, nesse mundo tão cheio de injustiças. Nem sempre nós vamos acertar e, como Lúcia e Elisa, a gente vai exercitando o que é justo, o que não é justo, né? Através dos resultados que nós obtivemos, nós vamos aprendendo todos os dias. Vamos ouvindo, vamos copiando o que é bom e aperfeiçoando com os nossos erros e nossos acertos. Bem-aventuradas as pessoas que têm fome e sede de justiça, porque serão saciadas. Enquanto o reino de Deus não chega em plenitude, vamos nós colaborar, deixando sinais de justiça, vida digna e abundante para todas as pessoas. Inspiradas e inspirados, e alimentados pela ousadia e pela coragem de Tamar, e sustentados pela graça abundante de nosso Deus. Amém?